Shalom, eu sou a Mara Deborah, e hoje nós vamos falar sobre as bases fundamentais da nossa fé. Vamos começar, obviamente, com os 13 princípios, e daí eu já adianto, tem um áudio sobre os 13 princípios, que eu falei um pouco mais sobre, explicando a nossa visão sobre eles, né? E aí, nesse aqui, eu quero trazer o versículo do Tanar e o versículo da Brit Hadashah, como eles conversam, como eles dizem assim, ó. Tá sempre caminhando, gente. Se você acha que não, precisa rever um pouquinho algumas coisas, né, da forma que você aprendeu, qual é o modo correto, beleza? Sempre baseando nos versículos da Torá, nos versículos da Brit Hadashah. Então, não dá para você criar uma coisa na sua cabeça e nem tirar tudo de contexto. Então, qual que é o contexto? O contexto básico. Yeshua era judeu. Então, em que sentido? Ele tinha uma fé monoteísta. Ele fala o tempo todo do Pai, eu não faço nada de mim mesmo, eu faço vim cumprir a obra do meu pai. Se você quer conhecer o pai, conhece a mim. Por quê? Porque eles estão sempre ali, ó. São um, no mesmo objetivo, no mesmo caminho. Assim como a Brit Hadashah. Então não tem como você pegar os versículos da Brit Hadashah e tirado de todo o contexto que era, que é e que é a realidade. Então, o principal, primordial de tudo pra gente é cumprir o que a Hashem mandou, o que Deus estipulou. Então, esse aqui é o basicão, basicão. Assim como o nosso mestre cumpriu, a gente faz o que ele fez, beleza? O que ele fazia. Então, se você estava vendo Yeshua o tempo todo cumprindo Torá, falando dos mandamentos, falando de Moshe Rabbeinu, ou seja, vão ter essas referências aqui, nós vamos fazer o quê? Vamos falar de onde que a gente vai tirar, tudo bom? Inclusive, no momento, é uma das coisas que nós vamos falar, né? Quando ele ressuscita e aí ele encontra com a galera que estava lá meio que não acreditando ainda, né? O povo, a galera dele, né? Os seguidores dele. E aí ele vai explicar para eles de novo, até porque eles tiveram inclusive uma crença errada, né? No momento eles ficaram assim meio. E daí ele vai explicar tudo de novo para eles. Ele começa falando de Moshe Rabbeinu. Esse é o básico. Não tem como você falar de Deus, o Deus único, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e não falar de Moisés, não falar de Moshe. E aí, quando a gente, entendeu? Pegaram, né? Então nós vamos descendo aqui, descendo no sentido de indo parte por parte. Então sempre você vai ver Torá, daí você vai ver os profetas, e aí você vai ver a Brit Hadashah, que corrobora, tá bom? Todo mundo aqui juntinho. Então, sejam meus imitadores, como eu sou de Mashiach. Você é um seguidor de Mashiach. Se Mashiach cumprir a Torá, obviamente você vai cumprir a Torá. Se Yeshua cumprir a Torá, você vai cumprir a Torá. Então, Morá, você está dizendo então que eu não posso, eu não devo cumprir, seguir costumes, tradições, ou cumprir as leis dos rabinos? Fica a seu critério, beleza? Desde que elas não infringam o mandamento da Torá, vai ficar a seu critério. Morá, você segue? Sim, sou conservadora. Mas aí, né, então, assim, ai, ó, muita coisa. Enfim, contextualizei para vocês. Então, eu vou postar esse vídeo, depois o áudio, né, dos 13 princípios, explicando como que nós acreditamos nele. E o terceiro é falando, são 16, eu vou falar princípios, mas fundamentos. 16 fundamentos sobre o nosso Mashiach Yeshua, então como acreditamos nele. Então, acompanha para você não perder essa parte. Também já tem sobre os mandamentos, né? Então, eu estou trazendo para cá para o YouTube os áudios dos mandamentos para a gente estudar juntos. E é isso, bora lá, já tem muito conteúdo sem estudar. Eu tô olhando aqui pro lado, tô pegando a minha colinha, mas vai ter aqui para vocês conforme eu estiver lendo. E bora lá. Bom, o Rambam com M, né? Eu tenho também já um áudio sobre ele, então eu vou colocar junto nessa playlist dos fundamentos o áudio explicando sobre a história de Rambam, sobre quem foi ele, né? Então, bora lá. Então, ele compilou 13 princípios, que são a base, a gente canta até no Kabbalat Shabbat, né? Ali no final. Porém, ali a ordem tá diferente de como ele compilou, tá bom? E nós vamos seguir a ordem de como ele compilou. Então vamos lá. Primeiro, deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa. Não. Então bora lá. Detalhe, somos monoteístas, tá bom? Acreditamos em um único Deus. Primeiro, esqueci de falar alguma coisa. Não. Então bora lá. Detalhe, somos monoteístas, tá bom? Acreditamos em um único Deus. Primeiro princípio. Creio com plena fé que Deus é o Criador de todas as criaturas e as dirige. Só Ele fez, faz e fará tudo. Bom, eu acho importante trazer que é importante a gente gravar os 13 princípios, tá bom? Que Rambam criou os princípios para justamente não vir teologias que fujam disso. Então, se você não tem o princípio ali, o básico,
você pode cair em qualquer coisa, assim como para você saber se aquele profeta é de Deus, etc., você precisa, né? Como está escrito lá na Torá, ele não pode ir contra a Hashem, ele não pode ir contra os mandamentos. Então, assim, isso é o básico, entende? Assim como os 13 princípios são básicos. Por isso que eu acho importante a gente conhecer e saber de onde que ele tirou os 13 princípios. Então, se esses 13 princípios, eles não foram tirados da cabeça de Rambam, né? Aleatoriamente, eles têm uma base no Taná e têm uma base na Brit Hadashah, é realmente básico, né? É realmente um fundamento da nossa fé, então nós temos que tê-lo em mente, que tê-lo guardado. Beleza? Então, bora. De onde que ele tirou esse primeiro princípio? Eu sou o Senhor teu Deus. Shemot 22. E Brit Hadashah, Hebreus 11:3, né? Pela fé, entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito a partir de coisas visíveis. Segundo princípio, creio com plena fé que o Criador é único, não há unicidade igual a dele. Só ele é o nosso Deus, ele sempre existiu, existe e existirá. Estamos falando do Shemá, né? Devarim, Deuteronômio 6:4. Ouve Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um. Somos monoteístas de verdade, tá bom? Então, Morar, tem na Brit Hadashah sobre esse assunto? Sim, com certeza. E muito claro, muito óbvio, muito transparente. Estamos falando de 1 Coríntios 8:6. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem nós vivemos, e um só Senhor, um só Adão, Yeshua HaMashiach, pelo qual são todas as coisas e nós por meio dele. Então tem uma referência melhor, uma leitura que fica um pouco mais fácil de entender, que está assim. Para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos. E um só Senhor, Yeshua HaMashiach, não Cristo. Cristo não traz, a palavra Cristo, né, não traz toda a carga do que é Mashiach. Então, Cristo é uma coisa que está indo muito, muito diferente, né, não é correto. Então, posso falar Jesus? Pode, não é um problema. Posso falar Cristo? Não é um problema. Então, melhor Mashiach, Messias, beleza? Por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Lembra que falamos sobre Davar Elohim, né, a palavra de Deus? É isso. Sobre esse assunto, um só Deus, o novo, né? É isso que eu já estou falando para vocês, né? Sobre o comentário, é baseado no comentário do Dr. David Stern, explicando mais sobre isso. Por meio de quem foram criadas todas as coisas, de quem recebemos o ser. Então, o Pai é a fonte definitiva e o objetivo final, isso está em Romanos 11:36, então Romanos 11:36 reafirma isso, né, que o objetivo final é Hashem, e no final dos tempos, até mesmo Yeshua se sujeitará ao Pai. E isso é 1 Coríntios 15:28. Quando, porém, tudo estiver sujeito a ele, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Então, Hashem dá o poder a Mashiach, então deu, assim como o faraó deu para Yosef, e vai chegar o momento de que tudo se voltará novamente para Hashem. Então, corroborando com a ideia de que Hashem é um, Hashem é errado, Deus é um. Então, como que esse filho, se ele fosse Deus, ele se sujeitaria a ele, sabe? Não faz sentido, isso não está correto. Então, continuando. Ah, Morá, mas ali não está escrito Adão, Senhor? Senhor não é o título, é um título, tá? Não é um nome, Hashem. Então, isso é uma forma de falar, acaba traduzindo como Senhor para ficar um pouco mais fácil no português. Mas Senhor é um título, tá bom? Não é o nome de Hashem. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, para não complicar mais, porque se eu for ficar explicando, tem muitas explicações. Se for necessário, né, farei outro vídeo sobre esse tema, mas por enquanto não. O áudio eu tenho certeza que ele já vai suprir e a Brita já está deixando claro também, né, corroborando com o Taná. Então, o terceiro princípio, creio com plena fé que o Criador não é corpo, ou seja, que chama incorpóreo. Conceitos físicos não se aplicam a ele, não há nada que se assemelhe a ele. Então, não existe nenhum objeto, nada, nem mesmo nós somos realmente semelhantes a Hashem, porque Hashem é incorpóreo. Quando a Torá fala sobre isso, a mão de Deus, etc., é para que possamos entender, é metafórico, tá bom? Hashem, ele não tem corpo. Nosso corpo ele é mais semelhante a Yeshua, então façamos o homem a imagem e semelhança, tá? De Yeshua. E nós parecemos sim com Hashem com relação aos atributos. Eu acredito que já expliquei sobre isso. Qual que é o versículo Taná que ele se baseou?
Tá na Torá, Devarim, Deuteronômio 4:15. Nenhuma imagem viste no dia em que o Senhor, em Horebe, no Sinai, falou convosco. Ou seja, não tinha uma imagem falando com eles, não tinha nada que representasse Hashem. Então, é daqui que ele tirou isso. E em Yohanan, João 4:24, Deus é espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, corroborando que Deus não tem imagem, né? Não é corpóreo. Em 1 Timóteo 1,17, também se refere a Hashem como Rei dos séculos, imortal, invisível. Ao único, também, corrobora com outro, único Deus sozinho. Ou Yohanan 1,18, ninguém jamais viu a Deus. Quarto princípio, creio com plena fé que o Criador é o primeiro e o último. O Deus eterno é a tua habitação, o Deus que precede a tudo. Isso está em Devarim, Deuteronômio 33:27. E aí, claro que você lembrou de Apocalipse, né? Apocalipse 1:8, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, aquele que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Me lembrou daquela música, né, Kadosh? Então, vamos para o quinto princípio. Creio com plena fé que é adequado orar somente ao Criador. Não se deve rezar para ninguém ou nada mais. Então, continuemos. Devarim, Deuteronômio 4:19. Para que não levantes os teus olhos aos céus e veja o sol, a lua e as estrelas, e sejas incitado a prostrar-te diante deles e a servi-los. E, tem na Britânia chá? Com certeza. O próprio Yeshua diz, né? Então Yeshua lhe disse, vai-te, Satã, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Mas, não existe, a gente não está falando ali os méritos de Yeshua, a gente não fala bichinho Yeshua. Então, o próprio Yeshua falou que, vou procurar referência para vocês, que eu não coloquei aqui. O próprio Yeshua falou que era para orar em nome dele. Então, tudo que pedires ao Pai em meu nome. Então, não é em nome de uma galera, tá? Não é falando, não estou falando com Yeshua, não, está falando com Deus, usando os méritos de Yeshua. Assim como, recentemente, o Rabino comentou sobre esse assunto, né? Nas Selihot, então a gente até faz essa alteração, né? Nas Selihot, ali naqueles pedidos, eles colocam, né? Deus de fulano, Deus de ciclano. Então, eles estão falando pelo mérito daquele. Nós não usamos o nosso mérito, nós acessamos o mérito, buscamos o mérito de Yeshua HaMashiach, o nosso Messias. Não orar para mais ninguém, então, já isso está bem amarradinho, né? Graças a Deus. Yeshua falou explicitamente sobre isso, é muito importante, tá? Assim como as pessoas querem muito saber o que o Rebbe está falando, quem segue o Rebbe, né, do movimento Rabat, quer muito saber o que ele está falando, nós também. E é isso, acho que eu já até falei isso no início do vídeo, né? Sexto princípio, creio com plena fé que todas as palavras dos profetas são autênticas. Devarim, Deuteronômio 18:15, o Senhor, teu Deus, te suscitará um profeta no meio de ti, a ele ouvirás. E 2 Pedro 1:21, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Ruach HaKodesh, Espírito do Santo. Sétimo, creio com plena fé que a profecia de Moshe Rabbeinu, de Moisés, o nosso mestre, é verdadeira. Ele foi o mais importante de todos os profetas, antes e depois dele. Morar? Tem certeza que a gente tem que acreditar nisso? Tem. Vou trazer. Calma. Presta atenção. Números Bamidbar. Não. Números é Bamidbar, né? Tá certo? Gente, olha. Mara tá cansada. Bamidbar 12:8. E falava o Senhor a Moisés face a face. Isso é Shemot, Êxodo 33:11. E boca a boca falo com ele. Acabei confundindo as referências. Então, aqui temos duas referências. Primeiro é Shemot 33:1. E falava o Senhor a Moisés, a Moshe, face a face. Até uma coisa que ele fala também com Miriam, né? Que eu falo com ele face a face, de boca a boca com vocês. Vocês têm que dormir para falar com vocês, tudo bom? Me lembrou a paraxá da semana. Números 12:8, Bamidbar 12:8. Boca a boca falo com ele. Então, Moshe é superior. E aí, mas e Machia? Vamos lá? Já falamos que ele tá numa classe diferente, uma classificação diferente. Por isso ele é
divino, mas não é o divino. Então, existe divindade nele, mas ele não é o divino, né? Já tratamos de assunto. Eu acho que também no áudio dos 13 princípios eu falo mais sobre isso também. Bora para a referência da Brit Hadashah, Morar tá enrolando muito. Atos 7, 37, 38. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecesse face a face. E, na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Isso é Hebreus 3, 5. Lucas 24, 27. E, começando por Moisés, Moshe, e por todos os profetas, explicava-lhe o que dele se achava em todas as escrituras. Nesse momento aqui é um momento muito específico, tá? Yeshua, ele ressuscitou, então teve a morte, ele ressuscitou e ele estava com seus discípulos e a galera estava assim, ué, é agora que você vai redimir Israel? E aí Yeshua fala, então, não, vamos lá, vamos aqui, porque eles não tinham esse conhecimento ainda de Yeshua, do Mashiach vindo como sofredor, tá? Gente, super comum. Todas as questões que a gente tem nas nossas comunidades, na nossa vida, você vai encontrar na Brit Hadashah essa mesma situação, beleza? Inclusive, a gente é o básico agora, né? Então, quando se fala de Yeshua HaMashiach, de judaísmo messiânico, você vai ver essa pergunta. E aí? Israel continua sofrendo, não tem o terceiro tempo, a Torá não foi aplicada a todos. O que Yeshua diz para você? Calma. E aí, o que ele fez para eles? Com eles, né? Mesmo eles tendo passado ali com Yeshua, eles não tinham ainda essa visão do Messias sofredor. Inclusive, já falamos sobre isso. Existe uma referência que diz sobre o Mashiach, se o povo fosse merecedor, viria em grande glória, etc. E se não fosse, viria num burrinho. Gente, né? E aí, Yeshua faz exatamente isso. Começa a explicar. E como que Yeshua começa? Começando por Moshe, então por Torá e por todos os profetas, explicavam-lhe o que dele se achava em todas as escrituras. Ele estava explicando as profecias que ele cumpriu e as que iria ainda cumprir, né? A gente sabe dessa questão das profecias. E aí, outra coisa que é interessante trazer. Às vezes a gente fica assim, nossa, com certeza eu devia estudar mais Brit Hadashah, temos que falar cada vez mais sobre Brit Hadashah. Sim, mas a gente precisa também entender Torá. Então, muita gente cresceu por muito tempo ouvindo muito de Brit Hadashah e não conhecia nada de Torá. Então é preciso a gente fazer seguir realmente o script, né? Então quando a gente vai lá, por exemplo, no Instagram da Beit Miklat, a gente coloca lá a referência à Torá para a semana, da Parashá da semana, a referência da Haftarah, que geralmente é uma porção dos profetas da Parashá da semana, e a referência da Brit Hadashah, isso aqui já dita como tem que ser o nosso modelo de estudo, beleza? Então a gente precisa dar muita importância ao nosso momento de estudo e estudar tudo, entendeu? Não só uma coisa, tem que ter, entendeu? O apanhado todo. E o nosso Mashiach fez exatamente isso aqui, ó, Lucas 24, 27. E começando por Moshe e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Continuando, Mateus 23, 2, 3. Na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observais, então faça, mas não procedais em conformidade com as suas obras. Então, faça o que eles falam, né? O que eles estão ditando ali de Moshe bem, e não o que eles fazem. Então, mais uma vez, Yeshua trazendo essa importância de Moshe. Então, realmente não houve outro profeta como Moshe. E Yeshua é um profeta? Não, Yeshua é Mashiach. Tem professor, tudo bem, mas assim, são, sabe, classificações completamente diferentes. Isso precisa estar claro pra gente, ok? Pra gente não cair em teologias erradas, beleza? Oitavo, creio com plena fé que toda a Torá que se encontra em nosso poder foi dada a Moshe Rabbeinu, ou seja, que a Torá que nós temos acesso, ela não é do fulano, do ciclano, não. Foi dada por Moshe Rabbeinu, ela é verdade do jeito que tá ali, entendeu? Por isso que é importante conhecer os mandamentos. Bamidbar, números 16, 28. Nisto conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todas estas obras, que de meu próprio coração não as fiz, ou seja, não tirei da minha cabeça, não tirei do meu coração, foi a Hashem que mandou e eu tô só sendo um intermediador, só trazendo para vocês a informação. E Marcos 7, 10 e 13. Porque Moisés disse, honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser o pai ou a mãe deve ser punido de morte. E assim invalidais a palavra de Deus pela vossa tradição. Ou seja, que ele está trazendo que a tradição está indo contra o que Moshe falou, que a Torá está dizendo. Então, nessa situação aqui, nesse versículo, a gente já entende a importância
da Torá, que ela foi dada por Deus a Moshe. Entendeu? Beleza? Beleza. Próximo. 9. Creio com plena fé que esta Torá não será alterada e que nunca haverá outra dada pelo Criador. Ou seja, não, a Brit Hadashah não substitui a Torá. A Brit Hadashah, ela traz ali novos livros, novos problemas com soluções, cartas, coisas para a gente se inspirar, mas não é a Torá, ela não substitui a Torá, beleza? Gente, isso tem que estar muito claro na nossa cabeça. Ela é importante, com certeza, acreditamos que ela é uma inspiração divina, sim, mas ela nunca vai substituir a Torá Hasbishal. Nem os discípulos, nem Yeshua, não é a vontade de Deus. A vontade de Deus foi expressa, tá dizendo lá, é perpétuo, tá escrito, é perpétuo, é para sempre, então não vai ser alterado, né? Hasbishal. Devarim 13, Deuteronômio 13:1, não acrescentareis as palavras que vos mando, nem diminuireis dela. Gente, por isso, volto a dizer, é importante conhecermos os mandamentos, saber onde está escrito, ter referências, para a gente não cair rasvechá-lo, dizer que é a Torá quando não é, ou dizer que não é a Torá quando é, né? Rasvechá-lo, Deus nos livre. E isso tem em Mateus 5,18, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra se passem, nenhum jota ou tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Tem uma outra referência também, que na verdade é a continuação, né, Mateus 5,19, que diz: aquele, pois, que violar um desses mínimos mandamentos e assim ensinar aos homens será considerado o menor do reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, ele será considerado grande no reino dos céus. Sobre esse tio, na realidade é um yud, né, aquela letrinha no alfabeto hebraico. Então, assim, nada de alterar, nada de acrescentar ou tirar. Existem sim a possibilidade de algumas tradições infringirem mandamentos, então precisamos saber o que é mandamento. Então, acho que o pessoal comenta muito quando fala disso, sobre o mandamento de honrar o pai e a mãe, né? Então, você dá um dinheiro ali, já substitui todos os seus deveres como filho, e não é bem assim, precisa ser pensado, avaliado. Enfim, continuemos, seguimos. Urus rindo, porque eu abro várias. Olha, na minha mente, assim, eu fico também no computador, no telefone, várias abinhas abertas, né? 10º princípio, creio com plena fé que o Criador conhece todos os atos e pensamentos do ser humano. Salmos 33:15, ele que forma o coração de todos eles. Jeremias 32:19, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos. Salmo hebraico Terrilim. E Hebreus 4:13, e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. A Hashem, ele sabe de tudo, ele é onisciente, né, que se fala, então ele sabe o que você pensa. Então, antes que a gente pense, antes que a palavra venha à boca, Hashem sabe. Mas mesmo assim, precisamos orar e falar com ele, porque ele quer desenvolver, né, o relacionamento com a gente. Então, não tem como você me conhecer se você não conversa comigo. Não tem como te conhecer se eu não converso com você. Mas a Hashem sabe. A Hashem sabe de absolutamente tudo. E isso é muito confortante e também, às vezes, um pouco preocupante, né? Então, realmente, a misericórdia eterna é a causa de não sermos consumidos. Inclusive, até por isso que Machi, ele aperta um pouquinho mais, né? Sobre a questão do adultério, né? 11, né? 11º princípio. Creio com plena fé que o Criador recompensa aqueles que cumprem os seus preceitos e pune quem os transgride. A gente sabe que o que é pecado, a gente precisa ter essa definição. O que é pecado? Transgressão da lei. E vai haver consequências. Assim como, por exemplo, o povo recebeu a consequência de ter punido na Paraxá, que fala sobre os espias, de ter, né, não tido fé de Hashem, de ter falado mal da terra, etc. Como os espias também receberam a punição para a passada, Cora. Foi punida ali na hora, né? Bem feito para ele. Que ele sabia o que ele estava fazendo, gente. Vocês sabem. Referência a Tanar, Shemot, Êxodo 32:33. Então disse o Senhor a Moisés, aquele que pecar contra mim, este riscarei do meu livro. A misericórdia eterna é a causa de não sermos consumidos. Voltamos. Gálatas 6:7. Não vos enganeis. De Deus não se zomba, pois tudo que o homem semear, isso também ceifará. Apocalipse 22:12.
E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Então, gente, não tem como achar que tudo que nós fazemos aqui a Shem não vê, não vai prestar conta. Ah, mas eu não estou vendo a justiça de Deus. Ela não falha. A Shem, ele é justo. Ele, inclusive, quando você vê aquelas pessoas que elas não são tão boas assim, se dando bem, gente, a Shem não fica em dívida com ninguém. Inclusive, quanto mais tem aqui na Terra, né? Porque essa pessoa está fazendo boas ações e a Shem está recompensando aqui. Chegar no Lanabá, né, no mundo vindouro, ele também vai punir, como nós cremos, né, nesse 11º princípio. 12º, estamos acabando. Creio com plena fé na vinda de Mashiach, mesmo que demore, esperarei por sua vinda a cada dia. Então o Senhor, teu Deus, mudará a tua sorte e se compadecerá de ti e voltará a ajuntar-te. Devarim, Deuteronômio 33. Brit Hadashah, temos Tito 2,13, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do grande Deus e de nosso Salvador, Yeshua HaMashiach. Esperamos com muita fé, né, que Mashiach volte logo e traga. Ai, gente, olha, falei pra vocês, Pessorat Hashem, só vou em Israel quando Mashiach voltar, meu desejo. E com ele lá no alto. Hebreus 10:37, porque ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Gente, básico, temos que crer na vinda de Mashiach. E 13º princípio, o último, creio com plena fé na ressurreição dos mortos, que ocorrerá quando for do agrado do Criador. Isaías 26:19. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Na verdade, essa referência aqui é de Daniel 12:2, né? Aqui está falando do juízo, né? Continuando, agora sim é Isaías 26:19. Os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão. Despertai e exaltai os que habitais no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Ressurreição. E também, obviamente, tem na Brit Hadashah, Atos 24:15. Tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição dos mortos, tanto dos justos como dos injustos. Morá, e a questão de reencarnação? Nada a ver, não é bíblico. É relativamente recente no judaísmo também, tá? O judaísmo não acreditava na reencarnação desde o início dos primórdios, então, assim, nada a ver. O homem foi ordenado a morrer uma só vez, tá bom? Básico também. Mas a ressurreição, sim, tá? Bíblico, inclusive nos profetas, na Brit Hadashah. E é isso. É isso. Conseguimos falar de todos, graças a Deus. Ó, eu tava enferrujada, fazia tempo que não gravava vídeo assim, tete a tete com vocês. Mas, Baruch Hashem, muito feliz, abordamos tudo. Acho que eu não esqueci de nada. Roxo, o que você acha? Tudo certo, ok. Então é isso. Shalom, shalom. Bons estudos. Acho que agora você deve dar uma pausa, mas não deixe de curtir, comentar, compartilhar e também ir lá na playlist que a Morá tá fazendo sobre os mandamentos. É muito importante a gente conhecer, tá bom? Até o próximo vídeo. Shalom, shalom.